Não, é Eclesiastes capítulo 4, verso 6. A minha tradução bíblica, ela diz assim: melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Você entendeu o texto? Você sabe, a gente vive em uma sociedade barulhenta. A gente vive em uma sociedade agitada e cada vez mais agitada. Uma sociedade corrida. Resultado, nós estamos sempre com pressa. E muita pressa. A gente está sempre com compromissos. Olha, eu preciso fazer isso. Olha, eu preciso fazer aquilo. Eu tenho que ir em tal lugar. Eu tenho essa questão aqui. A gente está sempre com coisas urgentes. Tipo assim, olha, eu não posso deixar de fazer isso de jeito nenhum. Não adianta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então a gente corre para lá, a gente corre para cá, sempre ocupados. Mas a pergunta é, e o que realmente é importante? Certa vez um jovem, ele foi parar em uma clínica de reabilitação, em uma clínica de saúde mental, por causa de uma tentativa de suicídio. E aí o que aconteceu? Os profissionais de saúde mental daquela clínica se aproximaram dele e fizeram uma pergunta mais ou menos assim: olha, o que é que você queria dos seus pais? Mas quando eles fizeram essa pergunta, era uma pergunta aparentemente normal na cabeça desses profissionais. O que é que você queria dos seus pais? Só que a resposta dele mexeu com o coração dos profissionais de saúde mental. E alguns ficaram até emocionados, porque o jovem disse assim: olha, eu só queria que eles tivessem me notado antes. Sim, me notado antes. E sabe de uma coisa? Esse jovem, ele tinha tudo dos seus pais. Os seus pais davam tudo para ele. Por exemplo, telemóvel de última geração. Uau! Lá no Brasil a gente chama celular. Ele tinha, para vocês terem uma ideia, roupas de marca. Chegava no lugar assim, todo mundo olhava assim, olha a roupa dele, olha. Ele recebia assim uma mesada, eu acho que você entende essa palavra, né? Uma mesada assim, maravilhosa. Esse jovem poderia, se ele colocasse na cabeça dele, eu vou viajar para tal lugar amanhã, ele tinha condições, porque ele recebia dinheiro dos seus pais para isso. Ele tinha um carro do ano só para ele. Ou seja, ele tinha tudo. Menos o que ele mais precisava, e o que ele mais precisava era a presença dos seus pais. Isso, a presença dos seus pais. Era um abraço, era um olhar, era carinho, era atenção, era o tempo que ele precisava dos seus pais, mas ele não tinha isso. E essa não é a história de um só jovem pregando por aí, atendendo na terapia emocional, ouvindo muitos deles. A gente percebe claramente que isso é a dor silenciosa de milhares. Milhares de jovens que crescem em casas com Wi-Fi rápido, mas com relacionamentos com laços lentos. Com roupas de marca no corpo, mas com a alma vazia. Com a mesa farta de comida, mas com o coração faminto de amor. Eu vou te dizer algo desagradável, algo difícil. Mas a gente que prega, tem horas que a gente tem que falar não o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. Por isso que não é fácil você pregar. E outra coisa, apesar de ser duro, apesar de ser difícil, lamentavelmente isso é verdadeiro que eu vou falar para vocês.
Pais que vivem correndo feito loucos, para lá e para cá, sem tempo, para os seus próprios filhos. Cedo ou tarde, não vão escapar da colheita amarga da ausência. E eu não estou falando isso aqui como uma praga, não, entendeu? Que tem gente que pensa assim, isso aí é uma praga. Não, não é não. Gente, isso é o seguinte, essa é a realidade, sabe, cruel. Essa é a lei da vida. Essa, para vocês terem uma ideia, é a colheita inevitável da negligência emocional. E o que eu estou falando para você, de certa forma, é bíblico. Sim, bíblico, porque quando a gente vai, agora sim, olha só, em Gálatas capítulo 6, o verso 7, a Bíblia, de certa forma, ela traz isso aqui que eu estou falando para você. Diz assim, Gálatas capítulo 6, o verso 7. Ouça, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aí agora essa parte aqui, que é a parte principal, que encaixa, que eu estava falando para você. Pois o que o homem semear, isso também ceifará, colherá. E não se deixe enganar pela falsa ideia da falta de tempo. A Bíblia é clara, em Eclesiastes 3, verso 1. Vamos voltar lá para Eclesiastes 3, verso 1. Acharam? Quem achou diz amém. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, sim, há tempo para conversarmos com os nossos filhos, mesmo que seja uma conversa simples. Perguntar a ele como é que foi o seu dia. Sim, há tempo para isso. Há tempo para a gente sentar à mesa, nem que seja uma vez por dia, para comermos juntos, para olhar nos olhos, para nos conectarmos com os nossos filhos. Sim, há tempo para isso. Há tempo para a gente dobrar os nossos joelhos, fazermos o culto com os nossos filhos na nossa casa. Sim, há tempo para isso. A não ser que isso não seja o teu propósito de vida. A não ser que essa não seja a tua prioridade. De sentar com os teus filhos, de perguntar como foi o dia deles, de abraçá-los, de beijá-los, de dizer que ama. Há tempo para tudo, a não ser que não seja o meu ou o teu propósito. A segunda coisa que eu quero falar para você é o seguinte: não se engane com as falsas aparências. Atrás de muitos sorrisos, esconde às vezes dor, sangramentos, sabe, profundos, interiores. A gente, quando anda para lá e para cá, pregando aqui, pregando ali, a gente ouve cada coisa e a gente tem que ouvir aquilo com carinho, com respeito, né? Aí tem pais que dizem assim: mas é o seguinte, ô Joel, isso é o seguinte, veja só, entenda uma coisa, o meu filho, ele lida muito bem com isso, entendeu? Aí outros pais dizem assim: ô Joel, isso é o seguinte, a minha filha, ela entende que eu não tenho tempo, ela entende isso aí. Aí outros dizem assim: Joel, isso é o seguinte, os meus filhos sabem que eu os amo. Gente, é o seguinte, preste atenção, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Tem uma expressão no Brasil que diz assim, que a banda toca. Não é. Não é porque o teu filho não se queixa que ele está bem. Não é porque o teu filho está sentado na cadeira dele, dentro do quarto, está tudo certo, tem água, tem telemóvel, tem internet, que ele não fala nada que ele vai estar bem. Não é porque a tua filha não se revolta, ou porque você não a vê se revoltar, que ela está em paz. O mundo está cheio, e as igrejas também, de jovens e crianças, tá? E crianças que sorriem por fora, mas por dentro estão chorando.
Porque tudo o que mais precisam, porque tudo o que mais querem, porque tudo o que mais desejam é a presença dos seus pais. E o que eles encontram? Ausência. Por vezes, escondem a dor por medo ou por vergonha. Meu pai não me dá atenção. A minha mãe não quer saber como eu estou. Por que é que eu vou falar para ela como eu estou? Eu não vou me abrir com uma pessoa que não se importa comigo. Eu jamais vou me abrir com uma pessoa que não se importa comigo. Você se abriria com alguém? Você falaria da sua vida para alguém que não está nem aí para você? A mesma coisa é com os seus filhos. A mesma coisa é com as crianças. E como o Joelson falou, há pais que acham que está tudo bem. Eu amo meu filho, ele sabe que eu amo. Será que ele sabe mesmo? Ou é só na sua cabeça? E terceiro, não tentes enganar os outros nem a si mesmo. Não tente se enganar mais cedo ou mais tarde. O tempo que deixamos escapar por entre as mãos haverá de cobrar-te o seu preço. E quando a gente for ver, vai ser tarde demais. É forte, não é? Eu sei. Mas é a pura realidade, queridos. É a realidade que a gente enfrenta todos os dias. E saibam de uma coisa, pais que semeiam ausência hoje. Pais que semeiam ausência hoje colhem silêncio. Colhem distância. Colhem vazio. E também ausência amanhã. Ouçam, eu nunca esqueci da história de um grande homem no mundo dos negócios. O homem era bom para ganhar dinheiro. Um empresário de sucesso. Acostumado, sabe, a grandes reuniões. Esse era o mundo dele, se sentia confortável, tranquilo. Era o que ele fazia sempre, mas quando foi um dia, ele estava em uma reunião, todo mundo ali, vários homens de negócios, e aí o que acontece? De repente, olha que coisa, como a vida é, se a gente não tomar cuidado hoje, se a gente não acordar hoje, vai chegar o dia que a gente vai acordar, e quando acordar pode ser tarde demais. Estou falando para você que me acompanha através da internet, tu passa a semana inteira correndo para lá e para cá, tu não tem tempo para o teu filho, tu não tem tempo para tua filha, tu só quer saber de trabalhar, de colocar comida em casa, de pagar água, de pagar energia, de pagar internet, dar sapato novo para ele, telemóvel novo para ele, mas não tem tempo para o teu filho. Vai chegar um momento que as coisas vão acontecer, e esse empresário, olha que coisa interessante, no meio de uma reunião, todo mundo ali, outros homens de negócios, de repente ele começa a chorar. Imagine a cena. Os outros assim ficaram assustados. Como é que pode? Eu nunca o vi chorar, ainda mais aqui numa reunião de negócios. Só homem de barba e bigode. Tivesse uma mulher ali, porque tem um negócio aí, rapaz, colocado na cabeça dos homens. Ô Senhor, que homem não chora. Que conversa é essa, rapaz? Que negócio é esse aí, rapaz? Aí tu não chora e o casamento acaba, rapaz? Tu não chora... Aí tu perde tua filha, rapaz. Que negócio é esse? Mas aí o que acontece? Esse empresário começou a chorar. Aí todo mundo ficou então admirado assim. Como é que pode um negócio desse? E alguém criou coragem e perguntou assim: o que está acontecendo aí, rapaz? Você está chorando aí? E ele disse algo mais ou menos assim: hoje é o dia do casamento da minha única filha. E num passe de mágica, só agora eu pude perceber que eu nunca estive presente na vida dela. E aí ele colocou para chorar mesmo e continuou dizendo: eu nunca peguei a minha filha no colo. Sabe, colocar a filha no colo ali quando é criança, né? Lá no Brasil tem assim, tipo, eu acho que é isso, né? Brincar de cavalinho, né? Entendeu?
Eu nunca coloquei a minha filha no colo. Eu nunca passeei com a minha filha. Eu nunca disse assim, filha, vamos almoçar fora, só eu e você hoje. Nós dois. Pegar na mão da minha filha. Eu nunca abri a porta do carro para minha filha entrar. Aí depois às vezes se pergunta assim, por que minha filha casou com esse homem tão nervoso, né? Tão bruto? Cadê aquele pai para abrir a porta para a filha entrar? Eu nunca, dei flores para minha filha. E ele chegou mais ou menos nas palavras finais dizendo assim, eu nunca sentei na cama lá de casa, sentei para ouvir sobre os medos, os sonhos da minha filha. Eu dei tudo para ela, tudo mesmo, menos a minha presença, menos o meu tempo. Profundo, não é? Quando a gente para pensar no que nós, como pais, perdemos ao não dar aos nossos filhos aquilo que a gente também gostaria de ter recebido quando éramos crianças, quando éramos adolescentes. Dá um temor no coração, né? A alma enche de lágrimas. E eu volto a repetir. Pais que vivem correndo, feito loucos, de um lado para o outro, sem tempo para os seus filhos. Mais cedo ou mais tarde, não escaparão da colheita amarga da ausência. Pois o que deixamos de viver hoje será colhido amanhã. Você não me pediu um conselho, mas eu vou te dar mesmo assim. Ouça a voz de Deus te chamando hoje. Sabe para quê? Para abraçar mais os seus filhos. Para olhar nos olhos deles. Para dizer para eles o quanto você o ama. Para ser mais presente na vida do seu filho, da sua filha. Aproveite mais esse tempo com eles. Em nome de Jesus. Aproveitem. Não perca tempo. O tempo é agora, porque amanhã, se a gente não fizer hoje, a gente vai colher a amargura da ausência que nós não plantamos hoje. Pais que plantam ausência hoje, colhem silêncio, distanciamento, ausência amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Às vezes a gente é tão bom de Bíblia, né? A gente sabe todos os textos de cor. E as pessoas ficam assim de boca aberta. Olha como ele entende de Bíblia, de profecia. Às vezes a gente passa uma lição de escola sabatina como ninguém. Mas a gente não para ouvir os nossos filhos. Hoje, inclusive, aconteceu algo interessante lá em casa. Vocês sabem que eu tenho um casal, né? Tenho a Laura há 10 anos. Interessante que eu me lembrei, não estava no roteiro aqui, mas vocês vão entender. Não é que a Laura ficou feliz porque no sábado eu contei a história da Laura? Papai é o seguinte, eu te amo, papai, eu te amo. Olha, eu tenho percebido que o senhor, quando vai pegar por aí, conta minhas histórias, né? Eu gosto muito e tal. É uma pena que o Lourenço não está hoje aqui, mas quem sabe depois a gente põe a gravação. Ele vai contar de mim não, vai falar de mim não. Chegou o dia. Pois é, e hoje
Eu me preparando para vir para cá, meu filho tem 8 anos. Ele chegou em casa, sabe? Bravo. Bravo mesmo. Triste assim, sabe? Chorando. Bateu a porta do quarto, rapaz. Parecia gente grande, gente. Meu Deus, será que eu já tenho adolescente aqui em casa, Senhor? Bateu a porta do quarto, entrou lá dentro. Quero falar com ninguém. Gente, que coisa, rapaz. Que tamanho de ser humano, gente. Aí eu deixei ele chorar lá bastante, sabe? Deixei que ele estava chorando. Chorando. Aí depois de um tempo eu bati na porta. Ô filho, eu posso entrar aí? Por quê? Eu quero te ouvir. Abre a porta. Não, está fechada. Então tá bom. Foi lá, abriu. Entrei lá. Parecia gente grande, rapaz. Entrei lá e todo assim, sabe, com um olhar assim, sabe, bravo. Eu, escuta, o que está acontecendo? Fala para mim. Sou teu amigo, rapaz. Fala para mim, rapaz. Teu pai é teu amigo, cara. Só tem um cara lá no Brasil, entendeu? É comum. Aqui seria o quê? É gajo? É gajo? É gajo não, né? Encaixou ou não encaixou? Me ajuda aí, quer ficar gravado aqui, ué. É? Mano? Mano, isso, aí sim. É meio conhecido lá no Brasil. Então, mano, é o seguinte, mano. Eu sou teu amigo, rapaz. Fala pra mim, rapaz. Aí ele pegou, então tá bom, pai, eu vou falar. Eu tô muito bravo porque hoje eu saí da escola e minha irmã ficou me imitando e eu fiquei furioso com isso. Aí foi mesmo, pois é. Ele ficou me imitando, eu não gostei desse negócio, não. Aí eu, mas é só isso? Não, pai, é o seguinte. Domingo, entendeu? Eu não fiz o que eu queria fazer. Eu passei o dia todinho e eu não fiz o que eu mais queria fazer. Então, eu tô muito bravo. E eu fiquei ali ouvindo ele. Depois eu abracei ele. Ele me abraçou. E enquanto eu abraçava ele, eu fiquei sentindo aquele prazer, sabe, de abraçar meu filho. Eu fui ali para ajudá-lo. Mas na verdade quem foi ajudado foi eu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente não tem tudo que a gente queria ter, tudo que a gente sonhou em ter. Às vezes a gente olha para o nosso filho e, puxa vida, eu queria dar isso para ele. Eu queria que ele tivesse essa condição aqui para fazer isso, aquilo outro. Mas às vezes o que teu filho mais precisa não é isso. É que você abrace ele, é que você ouça ele. E quem ganha com isso é ele e é você também. E eu fiquei encantado com aquele momento assim, sabe? Meu filho em cima de mim na cama e eu abraçando ele ali, ele chorando e eu chorando também. E eu percebi a importância de quão maravilhoso é quando um pai para ouvir o seu filho. Não importa a idade que ele tenha. E isso é maravilhoso, porque tem muitos filhos que aqui estão caladinhos, se segurando, mas até hoje o pai nunca parou para falar com ele. Eu amo meu pai, claro que amo. Ei, tá aí vendo aí na internet, né? Entendeu? Vai ver depois. Eu tô te falando aqui, eu te amo, entendeu? E aí? Ok, né? Eu amo ele, mas eu não me lembro, e tá tudo certo. Eu não me lembro nunca ele ter parado e olhado para mim e dizer, eu quero te ouvir, rapaz, fala para mim. E aí o que acontece? Se teu filho não é ouvido em casa, ele vai conversar lá fora. E alguém vai lhe ouvir lá fora. Sabe, então chegou um momento da nossa vida como cristão, como pai, como mãe, dizer assim, Senhor, me ajuda porque eu tenho dificuldade de olhar, eu tenho dificuldade de ouvir o meu filho. Chegou o tempo da gente pegar e dizer assim, Senhor, me ajuda, porque eu preciso orar com os meus filhos, entendeu? Orar com o teu filho, que coisa linda. Antes de começar aqui o culto, eu fiquei olhando assim, quase que eu interrompia um momento de oração, e eu percebi que tinha alguns que estavam abraçando mesmo assim alguém da sua família. Não sei se era filho, não sei se era pai, não sei se era mãe, não importa, mas tinha demonstração de carinho ali. E é maravilhoso você pegar o teu filho e abraçar ele e dizer, vamos orar. Nós dois, e ainda mais, você dizer o seguinte, eu vou orar por você e você ora pelo pai aqui, porque pai também precisa de oração. E muitos jovens não ficam na igreja, por quê? Porque os pais querem passar para os seus filhos a ideia de que são santos demais. Você é ser humano, você erra, você deixa a desejar, e quando você diz isso para o seu filho, filho, eu errei. Me perdoa, isso, sabe, mexe profundamente com o coração dele, ele não sai da igreja nunca mais.
Porque ele vê uma religião verdadeira. A gente tem que orar com os nossos filhos. A gente tem que orar pelos nossos filhos. Porque a gente está vivendo num tempo onde tem muita coisa chamando a atenção deles. Antigamente, os pais ficavam preocupados quando os filhos saíam de casa e dava 11 horas, meia-noite, 1 hora, o pai roncava que era uma beleza, estava nem aí, o pai dorme que é uma beleza lá, tá nem aí, o mundo cai, o pai lá dormindo lá, né? Mas a mãe ficava lá, cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? E não vou dormir, meu filho, cadê meu filho? E aí o filho chegava lá 2 horas da manhã, a mãe, sim, agora eu vou dormir, não é? Estou dizendo que o pai não ama o filho não, mas, entendeu? Sabe como é que é, né? Sabe como é que é? Hoje em dia, a gente tem que ficar preocupado quando os nossos filhos passam o dia inteiro dentro do quarto fechado com o telemóvel na mão. As coisas mudaram. Gente, chegou o momento da gente abrir o coração para Jesus e dizer: Senhor, me ajuda. Eu já errei muito nessa vida. Inclusive como pai. Não existe pai perfeito. Por mais que você tente, em algum momento você erra. Então chegou o momento de você dizer assim: Senhor, me perdoa. Se essa mensagem chegou para você e você tem ainda um filho de 8 anos, como eu tenho, que privilégio. Agora, se essa mensagem chegou para você com um garotão já barbudão, com bigodão já, não vai ser tão fácil não. Porque ele vai estranhar. O que aconteceu lá na igreja, gente? O cara nunca me abraçou, meu irmão. Nunca parou para me ouvir, rapaz. Não é possível. Mas para Deus tudo é possível. E hoje eu queria convidar você para dizer assim: Senhor, me dá força. Porque se tu me der forças, eu serei um pai, uma mãe abençoada por ti. E se você pedir, se você abrir o teu coração, Ele vai te ajudar sim. Porque uma das obras que tem nesses últimos dias é converter o coração pais aos filhos, dos filhos aos pais. Jesus está te chamando, irmão. Jesus está te chamando, você que é pai, você que é mãe, você que é filho também, para fazer essa oração. E eu convido você que está aqui a tomar essa decisão hoje. Toda noite a gente convida, sempre, não importa o tema, a que os seus filhos venham para Jesus. E se é sua decisão, vou pedir para você se colocar de pé. Mas não se coloque de pé apenas por um formalismo. Deus está vendo o teu coração, irmão. Se coloque porque você sentiu hoje: Deus falou comigo. Levante-se. Levante-se, se isso tem sido uma verdade no teu coração.